Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, amada igreja, é com alegria que eu estou aqui e tremendo, porque é uma responsabilidade muito grande. Mas essa semana eu ainda perguntei, essa semana não, mais exatamente ontem: Senhor, essa palavra que o Senhor me deu é realmente a palavra que o Senhor quer? Eu não havia terminado de, vamos dizer assim, formatá-la, mas eu já tinha ela no meu coração, já foi de uma forma mais simples. E eu perguntei para o Senhor, e hoje cedo, no vídeo que a irmã pastora Ângela mandou, meio que, vamos dizer, aquela palavra, testificou. E quando começou o louvor, quando a irmã Nancy falou, o primeiro hino, se tentarem roubar os teus sonhos. E depois, quando ia cantar o último hino, que ela começou a falar da palavra do Senhor, sobre edificar uma casa na rocha. Eu posso dizer que o Senhor disse no meu coração, falou assim: meu servo, é isso que eu quero que te fale, que você fala. Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria, nós vamos falar inicialmente a palavra que está em Mateus 7, 24 a 27. Aqui ainda não está, no momento vai dar certo, Deus sabe. É uma palavra conhecida, que diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram os rios, e assopraram os ventos e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva e correram os rios e sopraram os ventos e combateram aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Esse hino já é um hino, essa passagem já é uma passagem muito conhecida. Glória a Deus. E acredito que já tem coisa de praticamente um ano que nós fazemos uma reunião toda segunda-feira. E na última que nós fizemos, inclusive na casa do irmão Ailton, nós estávamos falando, numa das últimas vezes lá, sobre essa outra passagem, que está em Mateus 13, versículo 3 a 8. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Glória a Deus. As duas passagens são muito conhecidas. Muito conhecidas. Nós estávamos falando da passagem do semeador, e o Senhor falando no meu coração, a passagem de edificar a casa na rocha. E o Senhor me tocou no coração e disse uma coisa: as duas passagens, as duas parábolas são muito parecidas. A grande diferença as situações, as duas tiveram situações difíceis. A casa teve tormenta, teve furacões e tal, e a que era edificada na rocha permaneceu, a que era edificada na areia caiu. As sementes, as que brotaram realmente em terra boa, elas também tiveram problemas, elas também tiveram o sol, tiveram os espinhos, mas elas estavam brotadas firmes na terra. As duas são semelhantes. O que faz a diferença? É se você está edificado na rocha, é se você está plantado em uma terra forte, se você tem raízes. E o interessante é que as duas situações, o que faz a diferença é algo que você não vê.
Você às vezes pode olhar uma árvore, ela está bonita, você deduz que ela deve ter uma raiz forte, que ela deve ter uma raiz profunda, mas você não vê a raiz. Você olha uma casa que tem 30, 40 anos, que não tem rachadura, você deduz que a base dela é boa, mas você não vê a base. Mas o que importa? É a diferença que isso faz na nossa vida. O Senhor me chamou a atenção com relação a isso. A diferença que isso faz na nossa vida. Por quê? Porque tanto eu quanto você, qualquer um de nós temos situações que nós temos que enfrentar dia a dia. Nós estamos começando o ano de 2024. Nós temos grandes promessas, mas nós sabemos que nós teremos grandes lutas, porque o inimigo não vai aliviar para ninguém. O momento da volta do Senhor está muito perto, Ele sabe disso, e Ele vai tentar cada vez mais. Serão mais espinhos, será um sol mais forte, serão tormentas, mas o importante, o que eu quero dizer para vocês, irmãos, é que nós tenhamos a nossa casa edificada na rocha, que a nossa base seja forte, que a nossa raiz esteja cada vez mais profunda. Cada vez mais profunda. Existem árvores que são enormes, e quando os cientistas vão olhar, aquela raiz ela é bem mais funda, às vezes num local até seco, mas ela vai lá no lençol freático, ela vai naquele local onde praticamente não existe água, e ela consegue água, e ela se torna forte, e pode vir o que for, meu irmão, você está forte, seja o laço que for, você está firmado na rocha que é Jesus, você está com raízes na palavra de Deus. Glória a Deus, esse é o importante. Hoje, o importante é nós não nos preocuparmos com as bênçãos, não nos preocuparmos com nada, preocuparmos em estar firmes no Senhor. Por isso que essa pregação, infelizmente não foi possível projetá-la aqui, mas ela é firme nas promessas. Existe um hino, quando eu coloquei isso, me veio aquele hino, algumas pessoas vão conhecer, que diz: firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, sigo pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Mas a firmeza não está, vamos dizer assim, nas promessas. A nossa firmeza está no Senhor. Não nas promessas, mas no dono das promessas. Esse é o que nós temos que ter no nosso coração. E eu estava falando aqui que nós teremos circunstâncias, que nós teremos tentações, que nós teremos tormentas. E por que eu posso dizer isso? Porque o Senhor Jesus falou: nesse mundo tereis aflições, terei lutas, mas tem de bom ânimo. E o próprio Senhor Jesus, Ele foi tentado. Ele mesmo foi, que dirá a nós. E todos nós, irmãos, nós temos grandes promessas do Senhor. Sejam promessas terrenas, uma casa, um carro, trabalho, seja o que for. Deus tem promessa para cada um de nós aqui. Deus tem promessa. E nós temos promessas espirituais. E uma das maiores promessas que Jesus fez é que Ele voltará para nos buscar. Uma das maiores promessas. Ele, por mais circunstâncias que nós tenhamos, Ele disse: eu voltarei. Eu voltarei. Se nós abrirmos em João, capítulo 14, de 1 a 3, Ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim.
Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, para que onde estiver estejais vós também. Essa é uma promessa, irmãos, que o Senhor vai voltar e vai nos levar, aonde Ele estiver. Existem várias pessoas que interpretam: não, o Senhor vai reinar só na terra e tal. Amém. O importante é que estejamos com quem? Com o Senhor. Estejamos com Jesus. Essa é uma promessa fantástica. Eu particularmente, eu penso que nós teremos o arrebatamento. Eu vou para a glória. Eu costumo brincar que eu não vou olhar nem para o lado, eu vou olhar para cima e tchau para quem ficar para trás, certo? Já virou até uma brincadeira, né? Eu falo assim, uma brincadeira, mas com fundinho de verdade. Não é um fundinho, é muita verdade. Quando me perguntam assim: Alexandre, amanhã tem como você vir aqui na igreja? Amanhã tem jeito de fazer assim. Olha, vou, mas eu não posso dar certeza. Por quê? Porque se tiver o arrebatamento, eu vou para a glória, irmão. Alexandre, você pode estar no louvor no domingo? Pode me escalar, irmão, mas eu não posso dar certeza. Porque se tiver o arrebatamento, eu vou para a glória. E eu tenho um fundamento para falar isso, irmão. Porque a palavra de Deus fala sim, sim, não, não. Se eu falo não, eu vou, estarei e tal. Aí Deus, na hora do arrebatamento, Ele fala: não, mas a palavra você falou que você ia ficar, então você espera aí, eu vou levar todo mundo, você fica. Não. Eu falo: Senhor, eu quero ir para a glória. Uma vez eu fui... Antigamente a gente brincava de pegar... locar filmes, né? E tinha uma locadora de DVD ali no Luizotti. E eu fui, e se eu locava filmes na sexta-feira, dependendo da quantidade, podia devolver na outra semana. Era quarta ou quinta-feira. E eu loquei um tantão, assim, de filme evangélico. Aí na hora que eu peguei aquele monte de filme, assinei a fichinha e tal, aí eu virei para o irmão, e cheio de crente lá dentro, que era filme só evangélico, cheio de crente. Aí eu virei para o irmão, peguei os filmes, falei assim: ó, irmão. Aí ele me entregou, falou: tal dia, quinta-feira você devolve, tá? Eu falei assim: irmão, eu não vou dar certeza que eu vou te devolver esse filme, não. E segurando. Aí o irmão me olhou com aquela cara: o que foi, irmão? Mas como assim? Eu falei: não, se tiver o arrebatamento, meu irmão, eu não vou estar aqui para devolver esse filme, não. Se você quiser, você busca lá em casa. Ele falou: não, aí não precisa devolver, que eu também estou na glória. Entendeu? Então isso é uma brincadeira que eu faço, mas eu falo como brincadeira. Mas é uma coisa séria. Eu creio e eu quero estar com o Senhor no momento do arrebatamento. Vai ser o dia mais feliz para aqueles que forem arrebatados. Vai ser um dia alegre para quem não for. E vai ser um dia terrível para aquele que conhece a palavra e ficar para trás. Porque ele saberá que ele estará numa grande tribulação. Então o importante, irmãos, é nós estarmos com as nossas raízes profundas, firmes no Senhor, firmes nessa promessa do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. E outra promessa, irmãos, isso aqui o Senhor me chamou muita atenção, é que Ele prometeu o Consolador. Jesus, quando Ele morreu naquela cruz, Jesus, Ele desceu da glória, principalmente, primeira missão de Cristo nessa terra foi o quê? Morrer na cruz como Cordeiro Santo, pelos meus pecados, pelos seus pecados. A partir do momento, Ele se fez um cordeiro. Antes se matava cordeiros por causa de pecados, mas tinha que ficar matando cordeiro, matando e matando e matando. Quando nós lemos no Velho Testamento a quantidade de animais que eram sacrificados, às vezes chega até a assustar. E Cristo, Ele veio para que, de uma vez por todas, Ele foi sacrificado. Ele cumpriu todos os rituais, todos os requisitos para ser sacrificado pelos nossos pecados. Ele fez, Ele morreu por mim e por você. E depois que Ele voltou aos céus, Ele disse antes, pouco antes: eu deixarei o Consolador.
eu deixarei o Espírito Santo, que Ele vos dará convicção do pecado, da justiça e do juízo. Por quê? Quando você aceita o sacrifício de Cristo, quando você aceita, o Espírito Santo passa a habitar em você. E às vezes aquela coisa mais boba, alguma que você faça, né, alguma coisa já te incomoda. Alguma coisa já te incomoda. Você às vezes fala de um irmão, fala de uma pessoa. Mas você sabe o quê? Eu não devia estar falando isso. Eu fiz isso, isso, isso. Você fala de uma forma para uma pessoa. Eu não devia ter falado dessa forma. Eu não devia. O irmão pede alguma coisa. Não posso. Depois você... Mas eu podia. É o Espírito Santo que te convence. Que não era essa atitude que o Senhor esperava. E a palavra de Deus, ela fala em Coríntios, aliás, Lucas 24, 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. A palavra de Deus fala que Jesus deu uma orientação direta para todos os discípulos, todos os seguidores deles, porque não eram só os 12, eram vários. Ele diz: ficai em Jerusalém até que sejais revestidos de poder, que é o Espírito Santo. E aí, irmãos, o porquê que eu falo para nós estarmos firmes no Senhor, edificados realmente. O Senhor me chamou muita atenção com relação a isso. Em 1 Coríntios 15, de 4 a 7. E que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto, uma vez, por mais de 500 irmãos, dos quais ainda vive a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. O que me chamou a atenção é isso. O Senhor primeiro Ele disse: ficai em Jerusalém até que sejais revestidos de poder. Quem aqui, eu nunca fiz isso, mas quem aqui gostaria de ter tido a oportunidade de ter encontrado com Jesus pouco depois da ressurreição e ter visto Ele ressuscitado? Não seria uma situação, você olhou e falou assim: gente, o meu Deus, Ele morreu. E eu estou falando, estou arrepiando, glória a Deus. E você poder olhar e falar assim: eu vi Cristo ressuscitado. É algo maravilhoso, irmãos. Esses mais de 500 pessoas tiveram uma oportunidade que, particularmente no meu coração, eu acho ímpar. Eles tiveram porque hoje eu digo para você: Jesus morreu e ressuscitou. Você diz para várias pessoas: alguém me disse que Jesus morreu e ressuscitou. Quem me faz crer a respeito disso? O Espírito Santo. Eu creio realmente no meu coração, mas eu gostaria de ter visto Jesus dessa forma. Mas o que é que me chamou a atenção? Em Atos 1:15. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. E aí o que acontece? A festa de Pentecostes era 50 dias depois da Páscoa. E Jesus ficou 40 dias depois da ressurreição. Então nós temos um intervalo de 10 dias. Então nós temos 10 dias em que Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. O que, ao meu ver, foi uma manifestação de poder incrível. Eles ainda viram Jesus subir aos céus. Uma experiência pessoal, espiritual, irmãos, incrível, uma experiência incrível. E 10 dias depois, havia 120 pessoas que estavam naquele local orando, aguardando ser revestido de poder. O que aconteceu com esses mais de 380? Irmãos, particularmente eu penso que se eu tivesse visto Jesus,
Eu não precisaria chegar lá, tocar nele, nossa, Jesus e tal, mas eu ver. Depois eu ver ele subindo e falar assim, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido. Meu irmão, eu ficava lá. Ah, mas se precisava trabalhar, eu ia fazer jejum, eu não sei, eu ia ficar lá. Até cumprir essa promessa. Porque eu sei algo que foi fantástico, mas o que aconteceu? 120 pessoas, de alguma forma, arrumaram alguma outra coisa para fazer, ao invés de estar esperando e aguardando ser cheio do Espírito Santo. Eu acredito particularmente que depois disso, eu não estou dizendo que eles se desviaram, misericórdia, mas eu acredito que posteriormente foram batizados no Espírito Santo, foram cheios e foram usados, mas eles perderam a chance de estar ali naquela hora. Na realidade, eu não tinha que ter pouco mais de 500, tinha que ter muito mais de 500, e tinha 120. O que eu quero dizer é o seguinte, pessoas que tiveram uma experiência fantástica com Cristo, o inimigo ainda de alguma forma conseguiu afastá-los desse momento do Pentecostes. Então nós temos que ter uma vigilância muito maior, muito maior. E a palavra de Deus, ela diz, tudo em Eclesiastes 3, muito conhecido também, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo para nascer, há tempo para morrer. Há tempo para plantar e tempo para arrancar o que se plantou. Há um tempo determinado. Você tem promessa, meu irmão? Tanto terrenas quanto espirituais? Tem. No momento certo, o Senhor vai colocar essas bênçãos nas suas mãos. No momento certo, você vai receber uma bênção que você não vai nem acreditar. Nós tivemos uma experiência, um testemunho do irmão Anderson, não sei quem estava aqui, que o carro dele foi roubado há 8 anos atrás. 8 anos. Qual a probabilidade de você recuperar um carro com 6 meses? Eu digo para vocês, a probabilidade é 0, irmão. Porque o normal é que você roube um carro, ou leve ele para bem longe, se leve para o Paraguai, ou vá para algum lugar, desmancha, vende peça e acabou. Um dia, quem sabe você acha um chassi, todo cortado, todo... Pois depois de 8 anos, o carro do irmão voltou para as mãos dele. É bênção do Senhor? É. Há um tempo determinado. Ele disse que ele orava e ele pedia, falava, Senhor, eu quero esse carro de volta. Parece uma coisa impossível. Na minha concepção, se ele falasse isso para mim há 2 meses atrás, falar, roubaram o carro há 8 anos, mas eu estou orando para Deus devolver. Eu ia falar, amém, irmão, glória a Deus, mas no fundo do meu coração eu ia falar, complicado, mas Deus trouxe de volta. Deus trouxe de volta. Às vezes tem bênçãos que a gente acha que vai demorar, está demorando. Descansa, irmão. Descansa, irmã. Descansa e espera que as bênçãos, no momento certo, ela vai chegar. O que Deus espera é simplesmente que você esteja com seu joelho no chão, que você esteja dando glória a Ele. Ah, não recebi essa bênção agora. Amém, Senhor. Eu te louvo a si mesmo. Se a figueira não deu fruto, eu te louvo do mesmo jeito. Como Jó falou, nu vim do ventre da minha mãe, nu voltarei. Glórias a Deus. Esteja sempre glorificando a Deus, esteja sempre firme, esteja sempre lendo a Bíblia, esteja sempre louvando ao Senhor. E aguardando e descansando no Senhor, firme nas promessas do Senhor. Mas não nas promessas, mas firme principalmente no Senhor. Amém? Glória a Deus. O Senhor me levou a algumas passagens, mas uma em especial. Mas eu gostaria de lembrar de uma outra, que nós temos que ter a paciência e a calma. Porque se nós não tivermos, nós podemos atropelar o momento do Senhor, como foi com Saul, que não aguardou Samuel e fez o sacrifício. Quem tinha que fazer era Samuel, e ele mesmo falou, está demorando demais, eu mesmo faço. Não é você que vai fazer no seu braço.
Não é você quem vai fazer no seu braço. O Senhor me lembrou agora. Abraão, Deus prometeu um filho, Isaque. Sara duvidou, e era algo impossível. Ele já tinha 90, ela tinha 80 na época, mais ou menos. Ah não, você fica com a minha serva, vamos ajudar o Senhor. E Abraão se deitou com Agar e teve Ismael. E hoje nós temos um problema no Oriente Médio, até hoje, porque os árabes são descendentes de Ismael, e esse problema vem de lá até hoje. Deus tem um momento, descansa e espera, e confia, porque todo pai, ele sabe o momento de trazer a bênção para o seu filho. Deus sabe o melhor momento, glória a Deus. Mas o que acontece espiritualmente? Em Daniel 10, 2, 3, a palavra fala: naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas, alimento desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Daniel estava orando, clamando ao Senhor, buscando uma orientação de Deus, e ele ficou 3 semanas de oração, não foi 10 dias, foram 3 semanas, 21 dias, e aí no versículo 12, a palavra disse: então me disse, não temas, Daniel, o anjo falando com Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Meu irmão, existem guerras no reino espiritual. Muitas vezes o inimigo vê, há uma bênção para você, ele vai tentar impedir. Ao momento do Senhor, e mesmo quando Deus ouve e fala, leva a bênção para o meu servo, no reino espiritual há guerra. Então é importante que nós estejamos na persistência de orar, jejuar, de buscar a Deus, de mostrar: Senhor, me fala, me mostra o que o Senhor tem para mim, me mostra como eu devo lidar com essa bênção, como que eu tenho que agir, Senhor. E no momento certo, se for necessário, Deus manda um anjo a mais, Deus manda uma legião de anjos, não importa. O que importa é que se você estiver firme no Senhor, sempre que você vê essa passagem, que você se lembrar, porque no momento certo o Espírito Santo vai tocar no seu coração e vai te lembrar dessas 2 passagens, do semeador. Fala assim: Senhor, que o meu coração seja uma terra forte, uma terra adubada, e que as tuas sementes possam crescer e ter raízes profundas, que a minha vida esteja edificada sobre a rocha, Senhor, cada vez mais, porque em momentos difíceis o Senhor vai te levar a lembrar disso, que você esteja firme no Senhor, para a honra e glória do nome dEle. O inimigo, ele quer impedir cada bênção do Senhor na sua vida, e ele tentará nos desacreditar de cada uma. Quantas vezes, quando você fala, eu estou orando, eu vou buscar mais do Senhor, às vezes aparece alguém que diz assim: isso é perda de tempo, isso é bobagem, não, isso aí não existe, isso aí não... E quantas vezes que a gente fala, o Senhor vai voltar, Jesus está voltando, vai acontecer o arrebatamento, eu vou para a glória, e pessoas dizem para você, falam assim, essas coisas, falar o final dos tempos. Há quantos anos a gente ouve falar, é terremoto, maremoto, peste, fome, isso existe desde antes de Jesus. Quantas vezes você já ouviu pessoas falar isso para você? Quantas vezes? Porque toda vez
que eu falo assim, não, o Senhor, Ele está voltando. Fala, não, Alexandre, bobagem. Esses sinais da palavra, desde que o mundo é mundo, acontece. E eu quero falar para os irmãos, toda vez que eu pensei, falei assim, gente, eu acho que ainda vai muito tempo. O Senhor me leva a escutar um jornal, alguma coisa que me traz para a realidade de novo. E mais recentemente, teve duas coisas que eu pensei, falei, gente, Senhor, mas o que pode estar acontecendo para... será que realmente está chegando a hora do Senhor estar voltando? Existem duas coisas que eu recebi mensagens na internet que me deixaram balançado. A primeira é que existe uma promessa na palavra, que no final dos tempos, o Mar Morto, que se chama Mar Morto porque ele tem uma concentração tão exagerada de sal, que nada sobrevive naquilo ali. A palavra de Deus diz que no final dos tempos, o Mar Morto teria vida. E o que está acontecendo agora? O Mar Morto está recuando, estão surgindo bolsas de água, que chama bolainos, se não me engano, de água doce, e essas águas têm vida. Na mesma região onde era o Mar Morto, tem bolsões de água com peixes, com vida. O que era impossível há 20 anos atrás. Impossível, não difícil, impossível. Está acontecendo agora. E uma outra coisa, a palavra de Deus diz que no final dos tempos, o rio Eufrates iria secar. E ele está secando. Secando e preocupando muito as pessoas aonde esse rio passa. E ali é que diz que é onde virá o exército que atacará Israel. Nunca, na história da humanidade, o rio Eufrates teve pouca água, era um rio de muita água, que ele tanto... Ah, mas Alexandre, ele é porque fizeram reservatórios lá para cima. Não interessa, a palavra de Deus diz que ele ia secar, e ele está secando. Ele está secando, existem partes do rio que você atravessa a pé. Um rio que você passava com barcos. E o Mar Morto está vivo. Nós podemos dizer dessa forma. Então, se precisa de sinais que nunca houveram, agora já tem. Então, são duas bênçãos. Que o Espírito Santo, que nós possamos estar cada vez mais cheios do Espírito Santo, que o Senhor nos permitiu, que cada um de nós possamos durante esse ano, Senhor, que eu esteja cada vez mais cheio do Teu poder, que eu esteja cada vez mais cheio da Tua graça, Senhor, encha-me do Teu poder, encha-me do Teu Espírito. Eu sempre digo, que nós sejamos como o vaso daquela viúva, em que foi se derramando o azeite, foi se derramando até transbordar, que nós sejamos como aquele vaso, cheio de azeite. O azeite na palavra significa o Espírito Santo. Um detalhe que eu estive até conversando com o pastor Silas, me lembrei agora. Na passagem das virgens, as 10 virgens eram escolhidas, as 10 eram virgens, as 10 estavam vestidas de acordo, as 10 tinham lâmpadas, as 10 tinham azeite, as 10 dormiram, mas no momento em que o noivo voltou, somente 5 tinham o suficiente. Naquele momento, o azeite de 5 acabou, e elas tiveram que correr para comprar. Uma coisa que me chamou muita atenção, elas voltaram, cheias do azeite? Sim. Mas a porta estava fechada. Já não adiantou mais. E a palavra de Deus diz: buscai ao Senhor Jesus enquanto se pode achar. Encha do poder de Deus agora, irmão. Que 2024 seja o ano da sua vida de encher do poder de Deus, de buscar mais, de ser um jarro transbordante de azeite,
Em nome do Senhor Jesus, que aquela pessoa que chegar perto de você, você possa contagiá-la com o teu azeite, em nome de Jesus. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Devemos a cada dia fortalecer a nossa base, as nossas raízes na confiança no Senhor. Cada dia perseverarmos em sermos cheios do Espírito e também estarmos preparados para a volta de Cristo. Amém? Irmãos, glória a Deus. Essa foi a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração e que o Senhor me tocou para passar. Eu espero, em nome do Senhor Jesus, que essa palavra toque no coração de vocês, da mesma forma que tocou no meu. Que incomode a cada um de vocês, da mesma forma que incomodou o meu coração, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento. Que essa palavra seja como uma semente, Senhor, e que possa realmente crescer cada vez mais em cada um de nós, e que possamos ser instrumentos nas tuas mãos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, usa cada um dos seus servos que estão aqui essa noite, em nome do Senhor Jesus, como um instrumento valioso nas tuas mãos, Pai. A tua palavra diz que a seara é grande, poucos são ceifeiros, que cada um aqui possa ser um ceifeiro, que cada um aqui possa ser um semeador, mas que não semeia simplesmente jogando a semente, mas que se prostra, que põe o seu joelho no chão e que planta e rega com lágrimas, Senhor, chorando na tua presença, em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do teu nome. Amém. Glória a Deus.